Explica pra gente então, Ozempic ou até mesmo Victoza. Qual a base desses medicamentos? Eles são indicados para quais tratamentos exatamente? Na busca do tratamento da obesidade, a medicina ela mergulhou em cima da fisiologia do que leva à obesidade e descobriu-se, né, um peptídeo, uma molécula que tem uma ação hormonal de ajudar o pâncreas, que é o GLP-1. Então, o GLP-1 é um peptídeo produzido no intestino que se recebe a informação quando o açúcar está subindo e aí ele vai lá e grita para o pâncreas. Pâncreas, hora de liberar insulina e facilita o controle glicêmico. Então, no início foi criado essa medicação, que é um análogo desse hormônio, análogo de GLP-1, com o objetivo de tratar a diabetes. E observou-se que, à medida que os pacientes foram fazendo uso da medicação, eles foram também emagrecendo, melhorando o padrão de gordura, de distribuição de gordura, melhorando a gordura visceral e então ficaram atentos para um efeito no emagrecimento. Então, este análogo de GLP-1, ele foi se desenvolvendo e a gente tem, então, uma evolução dessas medicações. A primeira medicação que entrou no mercado foi o Byetta, e essa medicação, ela veio, esse análogo do GLP-1, ele veio da saliva do lagarto. Sério então, isso? A saliva do lagarto, ele tinha essa quantidade pequena desse peptídeo, que tinha ação hormonal, mas a ação dele no homem era um pouco fugaz, então esse resultado não era tão eficiente. Com a evolução desses estudos, conseguiram criar uma molécula ainda mais análoga, mais parecida com a que o homem produz, do GLP-1 que o homem produz. Então veio a liraglutida, que é o Victoza, ou também Saxenda, que é o outro nome conhecido da medicação. Essa já com uma ação mais eficiente, com uma duração maior, uma meia-vida melhor no organismo humano, com a ação de controle da insulina e no emagrecimento ainda mais efetiva. Era uma droga que precisava ser usada diariamente, com aplicações via subcutânea e, atualmente, à medida que os estudos foram sendo feitos, essa molécula ela evoluiu, se tornou ainda mais análoga, bem parecida e resistente ao organismo, ou seja, ela não é degradada facilmente como o próprio GLP-1 natural, tendo uma ação, um efeito potencializado no organismo, o que dá um resultado maravilhoso no controle da liberação da insulina, fazendo com que o pâncreas se torne mais eficiente na liberação de insulina, controlando melhor o diabetes e favorecendo o emagrecimento, dando um grande resultado, um grande boom e uma grande expectativa e uma revolução, na verdade, no tratamento da obesidade. Uma revolução mesmo, por isso é tão interessante ouvir, né, e entender esse processo, apesar de terem sido medicamentos desenvolvidos a princípio para diabetes. Ele hoje já é utilizado exclusivamente para o emagrecimento de forma aprovada e indicada com segurança pelos médicos? A indicação desses análogos do GLP-1, ele é aprovado para o tratamento da diabetes e hoje na forma da semaglutida para tratamentos de obesidade, quando o paciente tem um nível de obesidade ou sobrepeso que tenha repercussão desse sobrepeso, por exemplo, em síndrome metabólica, diabetes associada, hipertensão arterial. Então, se o paciente apresenta sobrepeso e mais uma comorbidade secundária a isso aí, ele também pode receber o tratamento da semaglutida.